pessoas lindas, pessoal. Algumas doenças, elas estão atribuídas ao nosso comportamento. Como a nossa alma se comporta mediante a situação que ela está vivendo. Uma situação crítica, uma situação de medo, de ameaças e até mesmo uma euforia, uma ansiedade. Então, tudo que é em excesso gera um desequilíbrio energético. E algumas dores crônicas, elas estão vinculadas à forma que a pessoa está se comportando, o pensamento que ela está ali gerando e o que ela vem alimentando ali com os sentimentos. E isso tem muito a ver com o sonho, com as revelações. E as pessoas, muitas delas, buscam hoje uma orientação espiritual, uma orientação de outras pessoas para que elas possam entender o momento que elas estão vivendo. Isso está errado, Renata? Não, pelo contrário. Muitas pessoas que estão ali, em desequilíbrio, que já estão perdidas, elas precisam sim pedir ajuda. Isso é um ato de humildade. Porque aquele que busca ajuda, ele está sendo humilde com ele mesmo. E aquele que oferece ajuda, ele está também sendo humilde. Então, é um ato de humildade, de amor ao próximo, de cuidado com o próximo. E uma das questões que me chegou aqui foi sobre o sonho. Então, quando a gente faz o tratamento energético e espiritual, algumas pessoas conseguem encontrar o seu ponto de equilíbrio assim, quântico, de forma quântica. Quando eu vejo, nem eu acredito. Então, eu tenho clientes, a maioria dos meus clientes, eles têm acompanhamento com a psicóloga. Eu sou muito grata essa parceria com a psicóloga e com os reumatologistas. Gente, muito obrigada mesmo por essa parceria. Ela é fundamental para que o meu trabalho ele aconteça e ele tenha êxito. E essas pessoas, elas conseguem fluir, porque elas trazem, elas abrem caminhos, abrem portas, elas conseguem mudar ali o direcionamento. E tudo começa a se reorganizar. Existem outras pessoas que não conseguem, que ficam ali presas, ou por medo, ou por insegurança, por falta mesmo de confiança. Mas não é confiança no terapeuta, no profissional, não, é falta de confiança em si mesmo. Não se reconhece, não entende o propósito da alma nesse tempo, nesse plano físico. E é aí que começam as desarmonias. E aí elas começam a usar o oráculo de forma errônea e se perdem. Cada vez mais elas se aprofundam por uma densidade. Nós somos densos, O nosso corpo físico, ele é denso. Então, quanto mais denso a gente fica, mais a gente se sente amparado e acolhido. Eu vou falar depois sobre isso. Isso é um outro assunto muito interessante. Mas a gente vai falar agora no que buscamos para nortear a nossa jornada. O oráculo, os sonhos. Isso é o que mais a gente vê, sendo acessado para compreender o que está acontecendo. Porque as pessoas buscam mesmo essa conexão com o extrafísico para se entender. E aí é onde mora um perigo. Então eu vou trazer aqui um caso, aqui atendido no espaço holístico, onde a querida cliente, ela trouxe um sonho, porque ela se conecta muito com os sonhos dela, e esse sonho ele se transforma num oráculo. Mas no Livro dos Espíritos deixa bem claro um cuidado que nós temos que ter com as revelações em forma de sonho. Então vamos lá.
Segundo o Livro dos Espíritos, que é a minha base do trabalho energético e espiritual, o que pensar da significação atribuída aos sonhos? Os sonhos não são verdadeiros, como entendem os ledores da sorte, pelo que é absurdo admitir que sonhar com uma coisa anuncia outra. Eles são verdadeiros, sim, mas no sentido de apresentarem imagens reais para o espírito, mas que frequentemente não têm relação com o que se passa na vida corpórea, no plano físico. Muitas vezes ainda, como já dissemos, são uma recordação. Podem ser, enfim, algumas vezes um pressentimento do futuro. Isso se Deus o permitir, ou a visão do que se passa no momento em outro lugar, a que a alma se transporta. A gente está falando do sonho e da emancipação da alma, tá? Porque quando a gente sonha, a alma ela se emancipa por si só. É natural, é um processo natural. Não tendes numerosos exemplos de pessoas que aparecem em sonhos para advertir parentes e amigos do que lhes está acontecendo? O que são essas aparições, se não a alma ou o espírito dessas pessoas que se comunicam com a vossa? Quando adquires a certeza de que aquilo que vistes realmente aconteceu, não é isso uma prova de que a imaginação nada tem com o fato, sobretudo se o ocorrido absolutamente não estava no vosso pensamento durante a vigília? Então, gente, ele está querendo dizer que muito dos nossos sonhos é ainda a impregnação daquilo que a gente deseja, nossa alma, o nosso corpo físico, o que nós queremos para a gente. Então, a gente vai acessar, muitas das vezes, essa impregnação. Olha aqui, frequentemente se vê em sonhos coisas que parecem pressentimentos e que não se cumprem. De onde elas vêm? Podem cumprir-se para o espírito, se não se cumprem para o corpo. Quer dizer que o espírito vê aquilo que deseja, porque vai procurá-lo. Então, gente, quando você tiver um sonho, e existe às vezes um medo, uma preocupação, uma ansiedade, um desespero de acontecer algo ruim, porque o sonho é uma premonição. Gente, às vezes, muitas das vezes, isso é aquilo que você está vivenciando. Muita preocupação, algum medo, alguma ameaça. O sonho está revelando, na verdade, aquilo que você está sentindo, aquilo que você está vivendo no momento. Então, ele tem muito mais a ver com aquilo que você está querendo do que aquilo que ele vem como um anúncio. Ele está mostrando, na verdade, aonde você está. E muitas das vezes não tem a ver com o outro, porque muitas das vezes está ligado na preocupação que você tem com o outro, no que você ainda está ligado ao outro. Então é preciso haver esse discernimento, esse desenvolvimento, essa consciência. Então, antes de achar que tudo é premonição, que tudo é revelação, a gente precisa primeiro entender mais sobre a gente mesmo. E foi por isso que eu criei o programa de autoaplicação apométrica. Primeiro você se entende, primeiro você se coloca em estado de equilíbrio, depois você começa a discernir, você precisa ter lucidez e depois discernimento. Aí sim você vai desenvolver a cosmoética, as ações.